LCS é algo interessante, porque no final das contas, vamos dizer, é um nome técnico que o Tom dá para o sistema mais amplo de consciência. Nada mais é do que isso, sistema mais amplo de consciência. Podia ser o sistema maior de consciência, o sistema de consciência maior, mas eu acreditei que o sistema mais amplo de consciência foi o meu feeling para... Eu agora sigo o meu feeling, né? Que eu achei que melhor descrevia o Larger Consciousness System, né? Claro que eu prefiro o nome em inglês, mas em português, para facilitar, fica com um sistema mais amplo de consciência. O sistema de consciência maior, que é aquilo que tudo engloba, né? Que é parte ou uma outra descrição do que é algo e que roda, que permite que toda essa sistemática aqui funcione, que todos esses multiversos dentro desse ambiente, né, gere essas realidades das quais podemos participar, interagir, aprender, crescer, né? Ou fazer o que a gente quiser. Nós somos livres. Podemos até desperdiçar tudo isso, jogar fora e rasgar. Problema nosso, né? Mas toda decisão que a gente toma tem suas consequências, né? Estou aqui querendo assustar ninguém, mas assim, você sabe disso, né? A decisão é sua. A consequência vem depois que você tomou a decisão. Então, a gente pode tomar as decisões, aprender ou não, aproveitar ou não, e seja lá qual for a decisão, com causas, com resultados positivos ou negativos, as consequências são nossas, porque a decisão é puramente nossa. Ninguém está no comando da nosso livre-arbítrio, né? Inclusive, se a gente está preso no final do dia, como a gente vai se sentir a respeito daquela situação da qual eu não tenho liberdade, é uma liberdade minha, né? Então, algum tipo de liberdade, dentro das opções disponíveis, você sempre tem. Isso são outras conclusões interessantes. Está cheio de gente que acha que não existe livre-arbítrio. Mas, olha, eu quero levantar a mão. Levantei. Quero baixar a mão. Baixei. Ou não baixei. Acabou. Me diz que você não tem. Aí você vai dizer, não, eu quero ser milionário. Eu quero que chova dinheiro aqui, né? Isso é outra história. É possível, né? Tem umas regras no jogo. Algumas coisas vão ser possíveis, outras não. Algumas estão disponíveis, outras não. Dentro das que estão disponíveis, dentro da situação que você se encontra, você sempre tem escolhas, ainda que você não as veja, né? Percepção é outro tema. Então, Larger Consciousness System é o sistema mais amplo de consciência, é o que dá base para tudo dentro da aula, né? Se identifica com ela, não existe uma fronteira clara, são termos, são metáforas para descrever as coisas, né? Então, é um grande sistema de consciência, como se fosse uma grande internet, por exemplo, www, com endereços, com informação, com partições, com subrrotinas, com dados guardados aqui, universos, multiversos, né? Cada um na sua área, funcionando, né? Todos se comunicando, todos com a possibilidade de se comunicar, porque estão todos em rede. Então, quem tem domínio de acesso à rede pode acessar a informação, ainda que esteja dentro de um universo ou de outro. Novamente, outro spoiler gigantesco, né? Desculpe. Mas, no final das contas, é muito interessante, né? Então, isso só falando aqui da lista de acrônimos do cara. Então, assim, não é à toa que eu adoro isso. Então, lamento, eu adoro. Aí você tem aí MOG, Mente de Deus, né? Alguns podem ficar à vontade, né? De acordo com a estrutura que tem, o familiar, as próprias crenças, né? Ou não, sem nenhuma crítica, né? Uma consciência imensa dessa, que gera tudo isso, fica à vontade. Se você quiser chamar de Deus, chame. Ele não chama. Mas ele faz alguma associação, em algum momento ele usa esse termo, mente de Deus, que é um termo que a ciência usa também, que o próprio Einstein achava que era o que ele queria buscar entender. O Stephen Hawking, lembrei agora também, né? O pessoal está buscando entender a mente de Deus, porque chega a uma conclusão que, né, é o Criador, de alguma forma, né? É o nome que dão, né? Então não tem problema nenhum. Mas aqui algo a um Larger Consciousness System, é uma avaliação relativamente fria do que está gerando o que e como, né? Sem misticismo, para não ofender ninguém, inclusive não entrar nesse mérito, né? Se cada um quiser botar o rótulo que desejar, não há problema nenhum, vai ver que, no fundo, algumas coisas são compatíveis, né? Vamos dizer, My Big Toe é uma teoria de tudo, né? Se você for ver
a teologia, de alguma forma, ela explica também, né? É só questão de enxergar nos fios da meada aqui, porque está tudo explicado, né? Ele cita a meditação transcendental, porque meditação é uma ferramenta útil e importante que ele aprendeu lá atrás, quando era estudante, e que permitiu ele, vamos dizer, se libertar dos sentidos e ter uma sensação de si próprio e a partir daí, e dos contatos com Robert Monroe e outras ferramentas, chegar a acessar as informações. Isso faz parte logo do início do livro, né? Um conceito importante aqui, NPMR, mas vamos primeiro para o PMR, que está mais embaixo, né? PMR é Physical Matter Reality, realidade física material, né? Então, isso é como ele chama, às vezes ele chama de, né, esse universo 3D também. 3D quer dizer apenas tridimensional. E tridimensional, às vezes me perguntam, por que não quadridimensional? Por que não 4D? Porque tem o tempo também, né? Não tem problema nenhum. É que não existe separação entre espaço e tempo. Já se chama isso há muito tempo de espaço-tempo, o contínuo espaço-tempo, né? Então, assim, o que ele quer dizer aqui com 3D é sobre a tridimensionalidade, vamos dizer, a holografia da coisa. Você perceber em 3 dimensões diferentes. Não é plano, né? Em 3 dimensões. É o que vemos, é o que percebemos visualmente, né? E a gente vai se deslocando ao longo do tempo, e isso faz parte, né, de todas as sensações do conceito que o conjunto de regras, a programação, permite nesse universo, nessa realidade. Então, ele funciona tudo amarrado, não é? Uma coisa não é separada da outra. Agora, 3D é a percepção que você tem, as coisas têm profundidade, né? Não são planas. Não é uma tela plana, é uma tela com profundidade. A gente tem interação, né, na terceira dimensão também. Então, tridimensional, 3D no livro significa tridimensional, nada mais do que isso. Quer dizer, são as dimensões físicas, aparentemente materiais. Então, PMR, essa aí vai ser repetido muito, né? PMR é um conceito, é o nosso universo, 14 bilhões de anos-luz. Depois você tem a NPMR, realidade não física material, porque a própria ciência, né, ela acaba forçando essa descrição. Se tudo que está nesse universo é físico e material, tudo que está fora dele, inclusive a consciência, é não físico material. Então, não física, realidade não física material, NPMR. PMR, realidade física material, e NPMR, realidade não física material. Então, ele faz essa distinção para atender e facilitar o entendimento, né? Para atender a nomenclatura, vamos dizer, científica, a separação entre as duas coisas. Na verdade, está tudo junto, não tem uma separação propriamente dita, né? E, novamente, é tudo informação, né? Outro spoiler gigantesco, né? Então, a separação é partições, arquivos, né? As separações estão aí, elas, no fundo não existe, está tudo no HD, né? Por assim dizer. Sempre metáforas aqui, né, gente? Vamos lembrar disso, ninguém fique maluco, são metáforas para descrever o funcionamento, só que são metáforas modernas, né? Você não vai precisar olhar o dicionário para ver termos da Idade da Pedra, né? Nós não estamos falando aqui como Hermes Trismegisto, né? Que tem os 7 princípios lá, que você vai ler, que tudo pode caber lá dentro. Aliás, não é que são ruins, não. O primeiro princípio do Hermes é que tudo é mental, né? E nós estamos aqui, de alguma forma, dizendo que tudo é consciência, que não está nem muito diferente. Só que estamos dizendo de uma forma muito diferente e muito inteligível, né? Tudo que vai ser dito dentro dos livros do Tom é dito de uma forma muito inteligível, ponto, né? Você sabe o que é um HD, né? Um disk drive aí que guarda os dados dentro do computador. Você sabe isso. Ela é um local do computador que tem um mecanismo que armazena todas as informações. É a memória do computador, a memória de dados, né? Da mesma forma que você sabe que o processador é a memória que processa esses dados, que faz com que eles transformem, que você transforme algo que é 0 e 1 em algo que você possa ver na tela do computador, né? Essas são as metáforas que ele usa, entre várias outras muito modernas, né? Que facilita muito o entendimento, principalmente para as pessoas razoáveis e lógicas, aquelas razoáveis, não todos podem ser razoáveis, mas digo, aquelas que usam mais a razão, né, do que aquelas que usam mais a intuição, né? Essas aí talvez não precisem de tanta explicação,
Mas também vai ser fácil, vai ser interessante ver uma explicação racional para algo que a pessoa já sente que é assim. Então, tem essa outra complementaridade. E facilita o diálogo entre uns e outros, porque todos passam a poder se entender com metáforas modernas. OB, né, é um termo logo do início do livro, das experiências com Robert Monroe, que ele desenvolveu, a experiência fora do corpo, out of the body experience, que os místicos chamam de viagem astral, coisa que valha, se trata de experiências não físicas materiais, experiências da consciência, estados alterados da consciência. Isso é assim que isso é tratado, sem nenhum tipo de misticismo, mas o termo existe, é usado em conexão com as experiências iniciais dele com Robert Monroe, então está aí também, por isso que está aí. Nosso sistema, our system, né, que ele fala assim, a gente tem um envolvimento, claro, dentro do universo dessa PMR, a realidade física material que nós estamos, esse universo de 14 bilhões de anos-luz, de tamanho aparente, e estamos dentro de um nível maior de realidade, que é não física material, e nós não interagimos com ele todo com frequência, mas tem uma parte que tem interação forte conosco, vamos dizer, por assim dizer, como se fisicamente nos circundasse e tivesse uma interação maior, então ele chama de nosso sistema, é o que para nós interessa, porque estamos aqui dentro experimentando isso. Então, essa realidade próxima, que envolve a nossa realidade aparentemente física, ele chama de nosso sistema. Tá? Cada universo do multiverso vai ter o seu próprio sistema de contorno que tem interação com ele, que ajuda a gerar. Né? Está baseado em alguma coisa, ele não está flutuando sozinho ali. Né? Tem interação com algo que interage e ajuda a gerar o conjunto da experiência. E você é um dos principais geradores da sua própria, você é o centro do seu próprio universo, por assim dizer, e não de uma forma egóica, né? Mas, assim, com toda a percepção que você tem, é central. Tudo passa por seus próprios filtros e você se vê no centro disso tudo. Mas, ainda assim, existe a interação com todas as outras pessoas, existe alguma parte comum dentro desse universo de cada um. Você tem aquelas partes que são de interação com os outros e com o ambiente, que tem um suporte de geração desse sistema maior de consciência. Tá? Que a parte que responde por isso é o nosso sistema, como ele define, chama. Tudo são definições para facilitar as explicações. Né? Então, PMR já foi. RWW é um termo que ele usa às vezes, justamente para descrever essa grande rede, né? Rede de realidade em oposição a www da internet nossa local aqui, né? Como se tudo fosse uma operação de internet de alguma forma, porque é uma operação informacional, né? É informação circulando, não tem matéria circulando aí, né? E tem possibilidade de acesso, né? Nós temos acesso, que estamos recebendo a informação, estamos vendo tudo, percebendo, ouvindo, como se fosse material, sentindo, tendo essa percepção por conta da programação, mas é tudo informação fluindo para nós no centro do nosso próprio universo. TBC, The Big Computer, né? O grande computador, que está ajudando a gerar isso, né? E ele fala que isso sobe em graus, por isso que antes a gente passou pelo EBC, que é o Even Bigger Computer, né? Do qual o TBC está dentro. Novamente, pensem nisso como metáforas, né? Não são computadores físicos construídos em algum lugar, você não está dentro de um computador alienígena, nem de uma civilização do futuro, que são outras possibilidades que alguns cientistas têm levantado, tentando encontrar a solução material para a nossa realidade. Está muito claro para todo mundo a essa altura, ou para muita gente, principalmente na ciência, que a realidade é informacional, que ela funciona como se fosse uma simulação, e aí os caras materialmente querem encontrar um hard drive em algum lugar onde nós estamos dentro. Né? Não, funciona como ser, né? É uma metáfora, mas é dentro de consciência. Né? Não existe outra coisa que não uma consciência fundamental, da qual nós somos talvez o maior exemplo. A gente está consciente, está percebendo as coisas, e alguns estão percebendo, estão trafegando aí, estão experimentando isso. Né? Isso é uma possibilidade disponível para todos, né? A questão de desenvolvimento pessoal, esse acesso. TBC, TOI já foi, teoria de tudo. E, para terminar, eu vou comentar só mais este aqui, que é o CDR,
que na verdade esse que eu acabei criando aqui, porque é uma citado uma infinidade de vezes. CDR é o conjunto de regra, ele chama de rule set, é uma palavra curta em inglês, né? É o programa, ou um pedaço do programa, a subarrotina, que gera qualquer coisa, objeto, situação, ambiente, né? Então, tudo dentro de uma realidade digital, né, é programado, né? Ainda que seja um programa desenvolvido ao longo do tempo e da experiência, e não um programa que alguém veio e escreveu, né? Evolução, né? É um programa evoluído, né? Foi evoluindo e até o ponto que está e vai continuar evoluindo, mas para poder gerar esse tipo de coisa, ele evoluiu até aqui e vai continuar evoluindo, da mesma forma que a nossa ciência evolui, que a vida evolui, que a doença evolui, tudo evolui, né? Ou não, pode voltar para trás também, né? Mas, assim, se usar bem a oportunidade, vai gerar algo positivo e vai evoluir. Então, o CDR é o conjunto de regras, né? Então, existem vários níveis de conjunto de regras, né? Existe, por exemplo, o conjunto de regras que define o funcionamento do nosso universo de 14 bilhões de anos, né? Que ajuda a gerar um Big Bang virtual, né? Onde se escreve forma de dizer, estão escritas as regras de como funciona. Olha, a gravidade, né? Um objeto atrai o outro na razão direta da distância, no inverso, a razão direta do quadrado da distância, na razão direta da massa e do inverso do quadrado da distância. Desculpe. Então, assim, bom, isso é uma lei física, né? Isso está escrito lá na programação. Um objeto, uma massa grande, atrai a outra. As partículas funcionam desse jeito, como na física quântica, de forma estatística, né? No universo, no nível newtoniano, isso é aquilo, no universo da realidade é aquilo. Quer dizer, esse conjunto de regras explicando para você por que você não pula e sai do planeta, né? Quando dá um pulo. Não pode, porque a gravidade te atrai. Então, existem restrições, são conjuntos de restrições dizendo o que é possível ou não. Da mesma forma que existe um videogame. Você entra num videogame e tem um ambiente. Você pode andar de um lado para o outro, mas se é tudo, vamos dizer, virtual, por que você não atravessa as paredes do videogame? Porque o conjunto de regras do videogame não permite. Você tem que usar uma porta, tem que ter uma chave, faz parte da regra do jogo, né? E aqui o nosso jogo também tem as suas regras do jogo. E elas são as leis da física, por exemplo, é um grande conjunto que define o funcionamento do universo. Existe o conjunto de regras que define a sua individualidade, as restrições, né, que permitem a sua individualidade, que você se identificar como um indivíduo, interagir e ter percepção, né? A visão, a audição, tudo isso é um conjunto de regras relativamente padrão, com variações pessoais, eventualmente de pequena monta, mas que é comum entre os seres humanos, e que talvez seja comum entre os animais, cada um a seu grupo, né, por assim dizer, mas assim, nós temos o nosso, né? Então a gente percebe as coisas da forma que percebe e parece ser materiais por conta do nosso conjunto. Nós temos toque, tato, olfato, cheiro, visão, né? E temos a consciência que também tem acesso a outras coisas, mas isso a maioria de nós nem percebe, né? Infelizmente, aparentemente, até onde eu percebo. Mas, assim, esse conjunto de regras básico define a interação nessa realidade, nesse simulador virtual, como se, né, fosse um treinamento para piloto, né? 747, você tem lá um simulador, funciona tudo exatamente como funcionaria, com as dificuldades que teria para a pessoa treinar. Para quê? Para a pessoa aprender, né? Então, assim, para que será que é uma realidade virtual esse ambiente de interação? Ela não é menos válida nem mais válida do que era antes de você saber disso, né? Se você aceitar essa possibilidade desse conceito, continua valendo, né? Só não é material, né? Que, na verdade, até depois que analisa no conjunto, começa a fazer cada vez menos sentido, né? Pensar em algo material. Você tem uma consciência fundamental, que você chama como quer, que se desenvolve, para desenvolver um ambiente desse, que uma partícula dessa consciência se identifica como um indivíduo, interage num sistema desse. E tudo tem possíveis porquês que ele aponta para a sua análise, tá? Inclusive a existência desses indivíduos, né? O que estamos fazendo aqui? Por que fomos criados? Por que tivemos essa possibilidade, né? O que somos, né? De onde viemos, né? O que estamos fazendo aqui, né? Possivelmente para onde vamos, né? Questões fundamentais
são cobertas e discutidas aqui, para que você aprecie e chegue às suas próprias conclusões. Ele tem as dele, a experiência dele, e ele sugere que você vá atrás experimentar também, propõe métodos, né? Mas assim, qualquer um pode atingir isso, mas assim, é muito interessante. Só o fato de você entender, vislumbrar e considerar isso, ainda que de forma cética, com a mente aberta, é um expansor incrível, né? Como eu disse, empurra as paredes da cabeça de dentro para fora. É isso, gente. Obrigado. Acho que acabei me estendendo mais do que pretendia, mas o primeiro approach está bom. Esses termos são interessantes, são importantes, dão uma ideia geral do que se passa na teoria como um todo, e ele vai a fundo nisso, explicando em linguagem plana como é que tudo isso vai se formando, o que vai chegando, como é que é a nossa interação, como é que funcionamos internamente e na interação com o ambiente, o que nos reprime, o que nos atrapalha, o que nos ajuda, métodos além da compreensão de como a coisa funciona, que é fundamental, né, para lidar com tudo isso e ter uma vida melhor. O objetivo é apenas esse, né? Compreender melhor e viver melhor, não viver à mercê do vento e da tempestade, tá bom? Gente, até logo, obrigado, foi isso.